Mano, o que tá acontecendo com o Felca é simplesmente bizarro. Ele ao mesmo tempo só prova ainda mais porque o Games Edu é um dos caras mais respeitados dessa plataforma. Se você acompanha o YouTube, você sabe muito bem do que eu tô falando. O Games Edu é aquele tipo de criador que geral gosta. A galera que apoia, acompanha, curte o conteúdo. Mas é só você sair um pouco do YouTube e dar uma olhada no Twitter que tudo muda. Lá o cara vira alvo. É ataque, é crítica, é gente tentando cancelar ele. Tudo isso por um único motivo. Ele fala o que pensa. E isso incomoda. Ano passado foi cheio de gente indo pra cima dele, tentando arrumar treta, tentando forçar cancelamento. E o que ele fez? Nada. Ele simplesmente ignorou todo mundo e continuou fazendo o conteúdo dele. E é aí que é o ponto. Hoje em dia, quase ninguém tem coragem de fazer isso. A maioria dos criadores tem medo. Medo de perder público, medo de ser cancelado, medo de falar o que pensa. Principalmente quando entra política no meio. Mas o Games Edu não joga esse jogo. Ele falou abertamente qual é o lado dele. Vai votar no item 17, Edu? Ixi, se responder vai dar um mimimi, mas eu vou, é claro. Oxi, Bolsonaro é nóis, filho. É ruim que eu vou votar em PT? Tá loucão, mano? PT meu ovo. Já criticou a esquerda, já falou do PT, já falou do Lula. Lá em 2022, ele deixou claro em quem votaria. Sem medo, sem ficar voltando pra trás, sem tentar agradar todo mundo. E mesmo assim, ele continua gigante. Perdeu uma galera? Perdeu. Normal. Mas continua com audiência, continua relevante e continua sendo um dos maiores do nicho dele. Agora olha o outro lado. Felca, hoje um dos maiores influenciadores do Brasil. Estourou, furou a bolha, ficou conhecido nacionalmente. E aí vem a pergunta. O que ele fez com todo esse poder? Porque depois que ele foi pra Globo, já começou estranho. A galera já ficou meio assim. Mas aí veio o vídeo sobre aquela lei. E aí, mano, aí desandou de vez. No vídeo, ele não fala claramente se é a favor ou contra, mas manda aquela frase: tem que desconfiar de quem é contra. A Lei Felca foi aplicada ontem em todo o Brasil. Eu não vou poupar palavras e eu vou dizer nesse vídeo tudo que ninguém te falou sobre o que muda na prática pra você e pras crianças do Brasil. Primeiro de tudo, essa lei vai obrigar você a fazer reconhecimento facial. Imagina que absurdo. Isso é completamente falso. O que a lei cita de verdade, no artigo 9, parágrafo 1, mecanismos confiáveis de verificação de idade. Ou seja, imagine que sua filha entra num site pornográfico, com cenas que nem sequer vai entender, mas nunca vai esquecer. Antes da lei, quando ela caía num site de pornografia, bastava ela clicar "sou maior de 18 anos". Após a lei, é necessário que plataformas que tenham coisas para maiores de 18 anos seja obrigado a confirmar a idade. Outra coisa, você não vai mais poder jogar LOL nem vários outros jogos se você não for maior de 18 anos. É completamente mentira. O que foi proibido de fato são os loot boxes. Pois é, a Riot, no caso do LOL, bloqueou porque ela quis, para não precisar remover o loot box das crianças. Mas que são loot box? E por que pra criança é mais problemático? Loot box é um cassino. Ele foi construído baseado no cassino, inclusive. Parece uma caixinha bonitinha, você coloca um dinheirinho pro seu filho, porque ele te implorou, e logo você apresentou pra sua criança de 12 anos o tigrinho. É nessa que sua fatura do cartão parece 5 mil reais, você não sabe da onde. A lei também diz que jogos vão precisar controlar, por padrão, as interações com estranhos. Parece meio exagerado. Até você lembrar que no Roblox, por exemplo, era permitido que um homem de 40 anos conversasse com uma criança de 9, por voz. Um adulto mal intencionado podia chegar no seu filho e pedir que seu filho ligasse a câmera quando ele estivesse sem roupas. Parece terrível. Era uma realidade. Como acontecia na prática? Um adulto entrava no jogo do seu filho, ganhava confiança e levava a conversa para WhatsApp, Discord, ameaçava, chantageava. Imagina o seu filho com um adulto desconhecido, dizendo: abre essa partezinha e manda foto. Se você contar pro seu pai que tá me mandando essas fotos, eu vou te uma criança. Não mais. Se você conhece alguém contra essa mudança, desconfie. E como que vai funcionar? No artigo 16 a 18 diz: as ferramentas de supervisão parental deverão permitir aos pais configurar as opções de conta da criança ou do adolescente, identificar os perfis de adultos da quais essa criança ou adolescente interage. Minha opinião, eu gostaria de saber com quem meu filho anda falando no quarto trancado. Sobre a última mentira que eu fui para os Estados Unidos, bom, eu não fui. Eu não criei essa lei. Quem criou foram os políticos. O que eu fiz foi criar um vídeo. Eu li toda a lei, longe do que falam por aí na internet. E como cidadão, passei aqui pra te falar. Eu fico verdadeiramente feliz pela nossa luta e pra gente ter conseguido gerar algo assim. Agora, é uma lei. Lei. A coisa vem de um lugar positivo, de um apelo da sociedade, mas quando o político toca a mão, vira sangue. Então não bota a mão no fogo. Quem vai aplicar a lei não sou eu, e nem você, mamãe ou papai, mas sim pessoas que têm obsessão por poder. Você confia? Mas, na teoria, eu acredito que vai ter muito mais bônus do que ônus para as crianças. Agora, na prática, quem vai dizer é só o tempo. Não vai ser eu, não vai ser o seu influenciador favorito, não vai ser a página de fofoca e muito menos o seu grupo do Zap. O tempo. Compartilhe esse vídeo e outras fontes sérias e nunca compartilhe e denuncie fake news. Essa é a misteriosa lei ECA digital. É mais séria e importante do que parece e menos terrível do que dizem.
Pronto. Só isso já foi o suficiente para explodir a internet. Só que aí, pouco tempo depois, ele vai no Roda Viva e começa a criticar a forma como a lei foi feita. Aí eu te pergunto, qual é a dele? Sério, porque não dá para entender. E piora, na própria entrevista ele admite que nem tinha lido a lei completa antes de fazer o vídeo. Ou seja, ele deu uma opinião gigante sem saber de tudo. Depois foi pesquisar, depois foi conversar com gente, depois foi entender, mas aí já era, o vídeo já estava no ar. A opinião já tinha sido dada, e o impacto já tinha acontecido. E agora? Agora fica essa confusão, porque ele fala que a lei tem problema, fala que tem coisa errada, mas antes disse que quem era contra era suspeito. Ele basicamente se contradiz. E no meio disso tudo, quem aproveitou? Exatamente. Teve gente ligada ao governo comemorando, usando o posicionamento dele, ou seja, ele virou peça no jogo. E talvez nem tenha percebido isso no começo. Na entrevista dá pra sentir que ele tá meio desconfortável. Não é explícito, mas dá pra perceber. E aí vem o momento mais crítico de todos. Perguntam pra ele, você é de esquerda ou de direita? E o que ele faz? Foge. Diz que não quer falar pra não perder público. Mano, sério mesmo? Você é um dos maiores influenciadores do país. Milhões de pessoas te assistem e você mete essa? Você falou em política. Você tem alguma predileção política? Esquerda, direita? Você se considera mais conservador, mais progressista? Sabe por que eu não respondo essa pergunta? Porque se eu respondesse, metade da audiência ia embora. Exatamente. Porque é a sociedade que a gente vive hoje. E quando tem uma criança, quando eu quero falar de alguma causa, quando eu quero falar, por exemplo, da causa das crianças, ou como eu já falei da causa de Bets, ou por exemplo, como eu já falei de bullying, como eu já falei de suicídio, quando eu quero falar de uma causa, eu quero falar com todo mundo. Eu não quero escolher um lado, porque eu não estaria falando, gritando sozinho como a tribo. Então, na minha carreira pública, eu pretendo continuar sempre dessa forma, querendo falar com ambos os lados, e eu fico, como eu estava dizendo para o Ernesto, eu fico assustado e talvez eu comece a achar que a gente não tem que pensar só na sanidade mental das crianças, a gente tem que pensar na sanidade mental dos adultos também. Porque em que momento a gente viu para uma criança sendo abusada e falou, isso é esquerda ou direita? Ficar em cima do muro nesse nível é pior do que escolher um lado, porque olha o resultado. Uma galera já acha que ele é de esquerda, outra galera agora acha que ele é de direita, ou seja, ele conseguiu desagradar os dois lados, e isso é o pior cenário possível. A pressão em cima dele só vai aumentar. Isso aqui ainda é só o começo do ano. Imagina quando chegar perto das eleições, vai ficar insuportável. E é aí que a comparação fica inevitável. De um lado, o Games Edu falou o que pensa, se posicionou, aguentou crítica e continuou firme. Do outro, o Felca teve a chance, teve o alcance, teve a atenção de todo mundo e recuou. E na internet, mano, recuar custa caro. Mas enfim, agora eu quero saber de você. Você acha que o Felca tá certo em ficar neutro? Ou você acha que ele vacilou e deveria ter se posicionado de verdade? Comenta aqui embaixo porque esse assunto ainda vai dar muito o que falar. Se você chegou até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e fui!